Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, o Deus triuno que se torna único, poderoso, maravilhoso, santo, eterno, o Deus forte, o Deus poderoso, o que fez os céus, o que fez a terra, o que fez os mares, o que fez o oceano, aquele que é todo poderoso e cuja presença habita neste lugar. Você que adentrar a este canal receberá da parte do Senhor, o teu Deus, o meu Deus, o que nos criou, o que nos formou, aquele que vive eternamente. Algo sobrenatural da parte do Senhor, para que vos venham aceitar a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham vida, vida eterna, vida diante da presença do Rei Criador dos céus e da terra, e cujo Ele se faz presente neste momento de uma forma sobrenatural, para mudar a tua vida, para mudar o teu caráter, para trazer transformação, para trazer redenção. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os anjos do Senhor proclamam a tua glória diante dos altos céus, para que venham compreender, para que venham vos entender que Ele é maravilhoso. Você que está adentrando a este canal, compartilhe, republique, mande para o seu amigo, mande para o seu inimigo, para que ele receba da parte do Senhor, o meu Deus, o teu Deus, e para que haja salvação, porque quando você compartilha esta mensagem, você está salvando vidas, está salvando almas, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, no mundo do crime, aqueles que estão em trevas e já não vê a esperança nos teus corações, porque Jesus Cristo, Ele veio pela tua vida, Ele veio pela tua alma, Ele veio para curar as tuas feridas, para vos libertar, para vos salvar, para vos resgatar, porque os anjos do Senhor já proclamam diante dos altos céus a glória do Eterno, Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos, porque Ele é e sempre será maravilhoso, e você pode entregar ao teu caminho a Ele, neste momento, confiando na tua grandeza, na tua magnitude, na tua soberania, na tua excelência, porque Ele é maravilhoso. Alcance uma vida, alcance uma alma. Os anjos do Senhor proclamam diante dos altos céus a vinda do Eterno, do Rei da Glória, do Deus Todo-Poderoso, daquele que tudo fez, daquele que tudo criou, daquele que tudo formou, e quer alcançar ao teu coração neste momento, para que tenhas vida, vida eterna diante da presença dEle, para que vos vivifiqueis, para que vos renoveis, para que vos restaureis, para que conheçam a verdade, a justiça do Senhor, para que sejais salvos pelo eterno Criador dos céus e da terra, que se manifesta neste lugar de uma forma sobrenatural, para coletar a tua alma, para coletar a tua causa, que está diante do Senhor, o teu Deus. É chegado ao reino dos céus e a justiça do Eterno, para que vos fez e frutifiqueis, para que vos dê fruto, para que vos venham se arrepender, se entregar, se alinhar às tuas veredas diante da justiça do Eterno, o Rei dos céus, o Rei da terra, o Criador da existência, a conexão de vida, a excelência. Compartilhe esta mensagem, republique esta mensagem, salva uma vida, uma alma, para os teus filhos que estão nos vícios, para os teus filhos que estão nas drogas, para os teus amigos, para os teus inimigos. Que nós proclamaremos a mensagem de Deus, não religião, nem placa de ministério ou de igreja, mas a palavra do Deus verdadeiro, do Deus que fez os céus, do Deus que fez a terra, do Deus que é vivo, do Deus que é fiel, do Deus que é verdadeiro, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Se desliga os vossos pensamentos e perdoe que Ele vai perdoar todos os teus pecados. Perdoe aqueles que te ofenderam neste dia. Perdoe aqueles que te perseguiram nestes dias.
aqueles que tentaram te derrubar neste dia. Libere ao teu coração o perdão, para que você venha alcançar a salvação, para que você venha alcançar da parte do Senhor uma palavra de transformação, uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra que salva almas, porque é para a glória dele, porque é por ele, é só nele que há vida, porque a glória do Senhor já se faz manifesto nos céus, a glória do Senhor já está neste lugar, cobrindo como um manto de glória. Os anjos do Senhor proclamam o grande dia, a grande chegada. Fala assim comigo, Senhor, meu Deus, fala comigo nesse momento de uma forma sobrenatural. Fala comigo neste momento de uma forma, Senhor, na qual eu preciso ouvir, na qual eu preciso, Senhor, me levantar, na qual o meu coração venha, Senhor, estar em ti, na tua presença. Glorificado, exaltado é o nome de Deus. Mateus 13, 33. Outra parábola ele lhes disse: o rei dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que toma e introduz 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão nada lhes falava, a não ser em parábolas. Outra parábola ele lhes disse aos teus corações: o rei dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma-se e introduz 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Se vocês não compreendem este enigma, eu não sou estudioso. Eu tenho uma palavra gravada ao meu coração, constituída pelo Senhor dos Exércitos Celestiais, na qual eu sou ministro e administrador da tua palavra. Não sou pastor. Eu sou apenas um ganhador de almas para o reino dos céus. E para a glória dele, é para a honra dele, é somente para ele. As 3 medidas de farinhas significa o Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que se juntou em um só e veio por nós, chamando-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. A Trindade nos céus se torna em forma humana e habita sobre a terra. Porque os enigmas são revelados aos seus discípulos, aos seus profetas, não aos estudantes desta terra. O Pai, o Filho e o Espírito se torna Jesus Cristo na forma humana, a luz do mundo, o sal da terra, que habitou o pilar da fundação da criação, que se fez carne e habitou entre os homens. E ele anunciava ao teu reino por parábolas, que não era para aquela era, mas sim para esta era, para que adentrais ao reino dos céus, a porta dos vossos corações, para que tenham salvação diante dele, porque ele é o mediador, ele é o Deus, o único Rei e Senhor, cuja glória dele já está presente, para testificar do que nos apregoamos. É a palavra do Eterno, e ele é maravilhoso. Vai republicando, compartilhando, vai ganhando almas, vai chamando aqueles que estão no crime, aqueles que estão no tráfico, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, aqueles que estão na prostituição, para que ouvem esta palavra e haverá salvação. Porque quando nós achegamos a essas pessoas sem esperança, trazendo uma nova esperança, que é Jesus Cristo, aqueles que estão com fardos sobrecarregados, as tormentas e os teus jugos pesados,
Jesus Cristo, ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, porque os meus jugos são leves, os meus fardos são suaves. Ele está com os braços estendidos para vos alcançar neste momento. Não importa a nação na qual você esteja, o país, a cidade, o bairro na qual você esteja, Ele está a te alçar agora, neste momento, com mover sobrenatural do Espírito, porque a glória do Senhor está sobre este lugar, salvando vidas, salvando almas, porque os anjos do Senhor proclamam a tua glória diante dos altos céus, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todos que acreditam nele, a medida de 3 farinhas, para até que seja levedado. Eu vou simplificar para que vocês entendam. Tudo que se gira na órbita do universo, ela tem uma ordem determinada por Deus. Toda a criação, desde a vida até a morte, ela tem um processo, e esse processo não pode ser ultrapassado. Essas medidas não podem ser ultrapassadas, porque elas receberam uma ordem, uma determinação do Criador dos céus e da terra, daquele que formou todas as coisas e fez todas as coisas, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida nele, por ele, para a glória dele, para a honra dele. E quando você vai fazer um bolo, você tem que fazer um bolo com as medidas certas. Você tem que colocar a medida certa para que o bolo saia perfeito. Quando você vai fazer um arroz, você tem que colocar a medida certa, o sal certo, para que saia ao gosto. Quando você vai construir uma casa, tem que fundar as bases sólidas, fazer um projeto. Tudo que você vai fazer tem uma ordem. Mas o homem, na ordem na qual foi dada por Deus, ele se desvia destes caminhos, do Pai, do Filho e do Espírito, não reconhecendo a Ele na tua grandeza. E aí o que acontece? Se você errar a medida do bolo, o que vai acontecer com aquele bolo? Ele vai virar uma broa, ele não vai crescer, ele não vai se expandir. Assim é o reino dos céus aos vossos corações. Se a palavra ela não penetrar a divisão da alma, a profundeza do espírito, revelando o oculto, o escondido, o irrevelável aos teus olhos, ao incompreensível à tua mentalidade, ela não vai atingir a divisão da tua alma e nem a profundeza do teu espírito. A palavra ela vai ser vazia, porque a palavra sem o conhecimento do espírito, ela de nada vale. Porque não é o estudo teológico que vai te levar à eternidade. Não é o pastor que vai te levar à eternidade, o padre, o papa, é simplesmente Jesus Cristo. Só Ele conduz a esta eternidade. E esta medida na qual é a medida correta, e esta medida correta se fez carne e habitou entre reinos e nações, sobre toda a terra, levando de vila em vila, de casa em casa, de cidade em cidade, de reino em reino, de gerações em gerações, tem sido apregoado a palavra do Eterno aos vossos corações. E muitos têm feito desta mensagem uma mensagem de troca, não uma mensagem de purificação, de transformação, mas sim uma mensagem corrompida, que sobe podre como algo diante dos olhos de Deus. Dai de graça o que você recebeu de graça. Aprimorai e buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a tua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Não sou eu que prego, quem prega em mim é o Espírito, quem fala em mim é o Espírito. A glória é de Jesus, a honra é de Jesus, a salvação é Ele que conduz. Ele é a porta, Ele é o portal, a fonte das águas vivas, Ele é o caminho. E se você não tiver a medida exata do Espírito Santo dentro do teu ser, por aceitar
a Jesus Cristo e reconhecendo a Ele como uma trindade única, o Deus único, Criador do universo, dos céus e da terra, você é um templo vazio e para nada presta, sem edificação. Mas não sejais só templos, sejais habitação do Deus eterno, que constituiu os céus e a terra, os mares e os oceanos, para trazer transformação, trazer vida eterna e salvação, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida, este caminho, é um caminho difícil de trilhar, porque o caminho do mundo é espaçoso e é largo, e é bom aos olhos do homem, mas levam à concupiscência e à destruição das vossas almas, das vossas vidas. O caminho do reino dos céus é estreito e a porta é estreita, e são poucos que adentrarão por ela. Não é religião, é a tua busca e compreensão. Eis o enigma do reino dos céus ao vosso coração. Ele preparou o reino, Ele preparou um lugar para que você venha habitar nele, para que ele seja a habitação do teu templo, para que o seu templo caminhe para o reino e introduza nele a vida eterna, porque o que é corruptível será destruído. O seu corpo, se você estiver nele, no dia da grande colheita, no dia da grande seara, você se revestirá com corpo incorruptível, com corpo restaurado, com corpo equitéreo, porque o meu Deus, o teu Deus, é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente será, porque Ele é imutável, Ele é insondável, imedível, é incompreensível. Ao homem é digno só de adorá-lo, de exaltá-lo, de reconhecê-lo em teus caminhos, no seu deitar, no seu levantar, no teu falar, no teu pensar, no teu agir, no teu julgar, no teu pensar, no teu caminhar. Na tua fraqueza Ele é a tua fortaleza, nas tuas trevas Ele é a luz em meio à escuridão, porque aqueles que clamam ao Senhor, o teu Deus, Ele ouvirá ao teu clamor. Porque muitos estão clamando, mas muitos estão negociando, muitos estão trocando, e Deus, Ele não ouve troca, Ele não é negociável. Se você buscar a Deus da forma errada, Ele não vai te ouvir. Se você não tiver um coração quebrantado, compungido, contrito, alinhado diante dEle, Ele não vai te ouvir. Se você não endireitar as tuas veredas e praticar primeiramente a justiça do reino dos céus, para que as demais coisas sejam acrescentadas aos vossos corações, Ele não vai te ouvir. Se você quiser só a cura, o milagre, Ele não vai te dar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Porque quando você alinha e quebranta ao teu coração diante da presença do Senhor, o teu Deus, as coisas mudam. Aí sim, Ele ouve a tua voz, Ele ouve o teu clamor. E não importa quando o mundo te feriu ou te magoou, quando o mundo te machucou, não importa quão grandes sejam as suas dores ou a sua impossibilidade diante dos teus olhos, porque neste momento nós temos muitas coisas que são improváveis. Nós temos muitas coisas que são improváveis para nós. Mas aquilo que é possível aos olhos, a palavra vem nos falar que todas as coisas são possíveis ao que crê. Creia somente e verás a glória de Deus resplandecer nas vossas vidas, transformando a tua casa, transformando a tua família, transformando os teus familiares, te tirando dos vícios, te tirando das drogas, te tirando do álcool, te tirando da prostituição, te fazendo de você algo sobrenatural, para a grandeza da glorificação do Deus de maravilhas e soberano,
que está sobre este lugar, para que venha você receber a mensagem do reino dos céus, e a grandeza dele, a glória dele, é para ele. Glorificai ao Senhor, buscai ao Senhor, o teu Deus, no teu santuário, o teu santo corpo, que ele te deu, mas seja a habitação, para que ele more dentro do teu ser, porque o reino da sua terra habitou entre os homens, e a lei o matou, mas ele reviveu, e vivo está aquele que sempre viveu e que nunca morreu, que pode fazer a tua improbabilidade se tornar possível, porque o que separa você do nosso Deus são os pecados, mas ele não julga aquele que se arrepende, ele aceita e lança no mar de esquecimentos, porque não importa quão grandes sejam as tuas malignidades neste momento, mas se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar no Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, ele transformará a tua vida neste momento, purificando-te, libertando. Os anjos do Senhor proclamam sobre toda a terra a tua grandeza, para que sejas reconhecido sobre toda a raça humana, porque os reinos dominantes se passam, os governos se passam, e todo joelho se dobrará, toda a língua o confessará, a tua grandeza, a tua glória, que ele é Deus, que ele é Rei e que ele é Senhor, e cujo ele está sobre esta terra para julgar os reinos e as nações que estão em trevas e já não vê a luz, para julgar, separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. É hora da ceifa, é hora da colheita, a seara do Senhor está sendo anunciada, para que estejais pronto naquele grande dia. Assim como o raio sai do Oriente e cruza o Ocidente, assim será a vinda do Senhor dos exércitos celestiais, para trasladar, para transmutar esta humanidade, para revesti-vos de poder, para revesti-vos de imortalidade, para que sejais vivificados, para que adentrais ao reino dos céus e à justiça do Senhor. E você, neste momento, que ainda não conheceu os caminhos de Deus, como você está diante desta palavra? Como você está diante desta mensagem? Já estive do outro lado, à beira do abismo, aonde nenhum ser humano cruza o limite. Eu cruzei com a direção dele, a permissão dele, e ele me vivificou, me restaurou, me levantou e me renovou. Ele me tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, para que eu dê frutos de salvação, frutos de palavra de vida eterna, a tua vida ao teu coração, para que sejais salvos e libertos da tua prostituição, dos teus pecados, idolatrias e imoralidades, para que reconheçais a Jesus Cristo como teu Deus em todos os teus caminhos, para que haja salvação ao teu coração. E não importa o país da qual você esteja, não importa a nação, o bairro da qual você esteja, esta palavra é de vida. Esta palavra é o que vai te libertar e te trazer salvação. Não é a sua oferta, o seu dinheiro, os teus valores materiais que vão te conduzir ao caminho dos céus, mas sim Jesus Cristo de Nazaré, o Deus triuno, as três medidas exatas, que se tornou homem e veio e habitou entre os homens, ao Pai, ao Filho e ao Espírito, a Jesus Cristo, o Rei da glória, o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós ajuntamos nessa terra ficará para trás. Tudo que você ajuntar nesta terra ficará para trás. Tudo que você amar nesta terra irá passar. Tudo que você adorar nesta terra irá morrer. Mas aqueles que adoram ao Senhor, eles não morrerão jamais. Ao contrário, quando eles morrem, é necessário que morra para este mundo em trevas e viva na luz da palavra. E esta luz te conduz ao Rei da glória, ao reino eterno, ao reino
de Deus. E este reino, ele é tomado por persistência. Este reino, ele é tomado por força. Este reino, ele é tomado por você persistir e lutar até o fim, para que recebas a coroa da vida. E esta coroa da vida, ela foi soprada dentro de você, que é o Espírito que te vivifica. É o Espírito que assinou a sua gênese, o seu DNA, e que mora dentro do teu ser. Mesmo que você esteja em trevas, Ele está aí dentro. E se você der caminho para que Ele resplandeça a luz em meio à escuridão, todas as trevas serão dissipadas neste momento, pelo poder da palavra e da aceitação ao reino dos céus, a justiça do Senhor, o teu Deus, que te ama, que esvaiu a cada gota de sangue daquela cruz do Calvário, pelos teus pecados, pelos teus julgos, pelos teus fardos, para que hoje sejais livres e não escravos. Entenda, Ele não ama o teu pecado, mas Ele ama você, ó pecador, que se arrepende, que se converte, que se endireita diante das veredas dEle. Porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos, esta será colhida. A que produz maus frutos será desarraigada, lançada ao fogo do inferno. E você, neste momento, aonde você quer estar? Neste momento, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? A quem você quer servir? Ao Deus que fez os céus e a terra, ao Criador do universo? Ou você quer servir a este mundo que está em trevas e não vê a luz? São como cegos que caminham ao meio-dia e tropeçam nas suas próprias concupiscências, nas suas próprias carnalidades, malignidades, programam ao mal, já vivem operando ao mal, não à luz, não ao bem, não apregoando a palavra de Deus e ganhando vidas e almas, mas sim ganhando ofertas e dízimos. O crente mais velho é Satanás, morou nos céus, habitou junto à glória de Deus. E ele conhece a Bíblia de frente para trás e trás para frente. E hoje muitos operam dentro dos altares das igrejas, te levando a matadouros, porque pregam que Ele é um Deus de troca, um Deus negociável. E Ele não é um Deus negociável, não é um Deus de troca. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem reconhecimento, aceitação e sem estar escrito no livro da vida, você não tem parte com Ele. Não importa as tuas obras nesta terra. O que importa são suas obras diante dos céus. Porque você não é reconhecido segundo o seu esforço humano nesta terra, mas segundo a vivificação da palavra. Porque a coroa da vida e o seu galardão é dado segundo ao que os profetas fizeram, levando, trazendo salvação, salvando 5, 6 mil almas em uma única palavra, pregação de vida. Não sejais vós causa rebelde, porque hoje não é tido mais como inocente você que adentrou a este canal, no qual eu não propago religiosidade ou religião, eu propago salvação e a vinda de Cristo. O dono da seara está vindo colher e arrancar aos frutos malignos dessa terra e destruir e lançar ao fogo, para que venha um novo céu e uma nova terra, aonde não entra a corrupção, não entra a prostituição, o pecado, os vícios. Mas eu pratico tudo isso. A palavra fala assim, ó: clama a mim e eu responder-te-ei. Vê a forma na qual está. Primeiro você aceita o caminho. Quem vai te purificar, quem é o bom pastor é Ele, quem vai cuidar de você é Ele. Mas basta você querer sair das trevas da luz, e a luz resplandecerá dentro de você. Porque a luz nunca deixou de habitar dentro de você. Você é assinado por Ele, é feito por Ele, para Ele, para adorar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Glória a Deus.
vidas. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. A humanidade que se encontra em trevas e já não vê a luz. A glória do Senhor resplandece nos céus e na terra, para que tenhamos vida e vida nele, por meio dele, por meio da aceitação, reconhecendo ele nos teus caminhos. As tuas malignidades, os teus pecados podem ser como a escarlate ou como o carmesinho, mas se tornarão purificados, mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã. Porque ele não ama o teu pecado, mas ele ama você, o pecador que se arrepende. Se arrependei-vos, o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham vida eterna, por aceitação a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vive eternamente e cuja tua presença, ela é imutável. Deus não é um Deus de troca, de comércio. Dai de graça o que vos recebeu de graça. Apegai ao evangelho do reino dos céus, a todo ser, a toda criatura, para que tenhais salvação em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Visitai os órfãos, visitai as viúvas, visitai os decaídos, trazei salvação àqueles que estão desesperançados, sem esperança, que estão abatidos, oprimidos, que estão deprimidos, que estão doentes, curai aos enfermos. É pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus que há salvação, é pelo nome de Jesus que há transformação, é pelo nome de Jesus que opera milagres e maravilhas a teu coração, a tua vida. É pelo nome de Jesus que há transformação de caráter, de entendimento, de espírito.
É pelo nome de Jesus que nós apregoamos ao arrependimento, porque todos nós devemos nos arrepender a cada dia, porque nós pecamos no agir, pecamos no falar, pecamos no julgar, pecamos no pensar. Todo dia somos pecadores constantes. O pecado está diante dos meus olhos todos os dias. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz, mas se o meu corpo for tenebroso, com trevas será. O reino dos céus não é para covarde, o reino dos céus não é para frouxo, o reino dos céus não é para santarrões que estão vendendo o evangelho, que estão cobrando por aquilo que não são Deus. As almas perecem diante da terra. Satanás está arrastando milhões de almas para o inferno. Devemos salvar vidas, salvar almas, apregoar que o rei está voltando para trasladar a igreja, para salvar a humanidade, porque aquele que aceitar a mensagem, este viverá. Aquele que não aceitar, condenado, destituído da glória do eterno já estás. E hoje a mensagem dos céus chegou à tábua dos vossos corações, para que tenham vidas nele, para que aceitem a ele e para que reconheçais a ele. O dono da glória é somente ele, o caminho é somente ele, a verdade é somente ele, a vida, e não há outro Deus, porque todas as coisas foram criadas por meio dele. Todas as coisas foram criadas somente por ele. A glória é do Senhor. A honra é do Senhor. A tua vida é do Senhor, o nosso Deus. E hoje cada um de vocês que adentraram a esta pregação já não são tidos como inocentes. Já estão conhecendo a Deus, conhecendo a mensagem do reino. Porque não é o Papa que vai te salvar, não é o padre que vai te salvar, não é o pastor que vai te salvar, mas todos esses podem pegar uma palavra de salvação para vocês. Porque não é a religião. Tem muitos pastores que são de Satanás, e tem muitos padres que são de Deus, que pregam a verdade, que não é a Maria que salva, que é Jesus Cristo que salva, que é Jesus Cristo o Redentor, que é Ele que é o libertador, que Ele que é o Deus, é o Senhor. Não adorais imagem de esculturas. Adorarás somente ao Senhor, ao teu Deus, que te criou, que te formou. Dá a Ele todo o louvor, toda a glória e toda a honra. Porque se a Maria curasse, sendo agraciada e sendo a mãe do Salvador, ela não tinha pedido para que Ele transformasse água em vinho. Quem opera milagres e maravilhas não sou eu. Quem opera milagres e maravilhas é Jesus Cristo. A glória é dele, a honra é dele. É ele que te cura, é ele que te tira do pecado, do lamação do pecado. É ele que é a verdade. E esta verdade te conduz à salvação. E agora, neste momento, vocês estão conhecendo esta verdade. Estão conhecendo a ele, o caminho, a verdade e a vida. Que não há vida e salvação sem você confessar a ele e sem você ser escrito no livro da vida. E neste momento chegou a parte mais importante, que é a parte que você entrega o teu caminho a ele, que você confia nele de todo o teu coração, e que você sejais escrito no livro da vida. Esta parte é a parte que chega para salvar a tua alma, te tirar das garras de Satanás. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor, o que é isso? Entregar o teu caminho ao Senhor é assim, ó. Se eu uso droga, eu aceitei Jesus, eu não vou usar, mas mesmo que eu cair, ele vai me levantar. Se eu roubo, eu não vou roubar mais. Se eu mato, eu não vou matar. Eu vou fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião se tem duas túnicas, dá uma ao próximo.
Se tem fome, alimente aquele que tem fome. Alimente aquele que tem sede. Alimente aquele que tem frio. Dai de graça o que recebeu de graça. Visitai os órfãos e a viúva. Esta é a verdadeira religião. Agora é chegada ao reino dos céus, a porta dos vossos corações, para que sejam salvos em Jesus Cristo. Para que sejam salvos pelo poder da palavra vivificada, eterna, que é Jesus Cristo. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, não tem parte com Deus. Ele não tem parte com Deus. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bons frutos será colhida. A que produz bons frutos será desarraigada, lançada, cortada ao fogo e lançada ao inferno. E hoje a palavra do reino dos céus chega para te dar salvação, por aceitação a Ele, reconhecimento a Ele, em todas as tuas veredas, em todos os teus caminhos. Se convertemos, que é chegado ao reino dos céus, a colheita da grande seara. Não é o teu dízimo que vai te salvar, não é a tua oferta que vai te salvar, não é o teu dinheiro, o teu carro, a tua casa, é Jesus Cristo o Redentor, o Rei do Universo, o Deus triúnico que se torna único, o soberano, todo-poderoso. Glorificai ao nome do Eterno. E neste momento, se você quer aceitar este caminho, se você quer ter parte com Deus e ser escrito no livro da vida, não precisa de você mandar mensagem, é no seu íntimo do seu coração. Confessai a Ele neste momento, entregando as tuas veredas aos teus caminhos, que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida. Você ainda que não aceitou a Jesus, eu não estou aqui ministrando placa de igreja e religião, porque os religiosos mataram, assassinaram ao autor ou consumador da vida. Os fariseus e os saduceus não reconheceram a Ele nos teus caminhos. E hoje, o joio cresce junto com o trigo, mas não é você que é o joio. O joio são aqueles que apregam a palavra de Deus, cobrando os seus dízimos, as suas ofertas, se enriquecendo, andando de aeronave. Os discípulos e os profetas do Senhor andavam 18 mil quilômetros a pé, de bairro em bairro, vilarejo em vilarejo, becos em becos, vielas em vielas, para pregar a palavra de salvação. E esta palavra não é uma palavra negociável, não é uma palavra vendível, é uma palavra de vida. Esta palavra é uma palavra santa, esta palavra é uma palavra justa, esta é uma palavra que te dá vida. Ela não é vendível, não é negociável. Porque o meu Deus, Ele não faz troca. Ele não é um Deus de negócio. Porque cobram para pregar, cobram para curar. Não é um homem que cura, sou eu. A oliveira que produz a azeitona. Sou eu o dono da palavra? Sou eu o dono da vida? Não, eu sou barro, pó e cinza, cego, nu e miserável, como todos os seres humanos que estão fora do caminho. Mas eu procuro estar no caminho a cada dia, eu procuro lutar a cada dia, porque o reino do céu não é para covardes, não é para frouxos, é persistência em adorá-lo, em buscá-lo, em reconhecê-lo nos teus caminhos, em aceitá-lo. E nesse momento, vocês não são tidos por inocente mais. Cada um que adentrou aqui, porque muitos estão na igreja, mas nunca foram escritos no livro da vida, nunca confessaram a Jesus Cristo da tua boca, mas deixam o dízimo e as ofertas todo mês lá. Estão indo para precipícios de morte, sem reconhecê-lo e aceitá-lo, e confessá-lo da tua própria boca. E nesse momento é chegado. O machado está posto à raiz das árvores, a árvore que produz frutos, frutos de salvação, de arrependimentos. Deus quer um coração contrito, quebrantado, compungido, alinhado na tua presença. Ele não ama o teu pecado, mas Ele ama você, o pecador. Porque todos nós somos pecadores constantes. Devemos nos arrepender todos os dias, porque o pecado está diante dos nossos olhos, todos os dias. E se você quer aceitar a este Deus agora, neste momento, coloque a mão no teu coração. Não precisa mandar mensagem e escrever. Fala assim comigo: Senhor Jesus,
Repita estas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Eu te reconheço como meu Deus, o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejas apagado. Para que nunca mais sejas apagado. Escreve o nome deles no livro da vida, Jesus Cristo. Escreve o nome deles no livro da vida. Envia a comitiva dos teus anjos para dissipar as forças das trevas, da mente, da alma e do coração. Que o Deus Todo-Poderoso resplandeça dentro dos vossos corações. Que menara como ela cai, para que tenham vida. Que toda a força do mal saia dos teus lares. Que toda a força das trevas saia das vossas famílias. Que todo o espírito do engano saia das vossas casas, dos vossos bairros, das vossas cidades. Que sejais vivificados, renovados, restaurados, libertos, ressuscitados espiritualmente pelo poder da palavra de Jesus Cristo. A glória é para Ele, a honra é para Ele. Que toda a enfermidade dos vossos corações, das vossas mentes, venham sair em nome de Jesus. Que toda doença, julgo e culpa venha ser desfeita em nome de Jesus. Que a libertação chegue aos vossos corações em nome de Jesus Cristo. Que toda obra de macumbaria, de idolatria, que toda imoralidade saia em nome de Jesus. Que todos os demônios que habitam ao redor para te derrubar e que andam como leão para tragar as vossas almas, sejam repreendidos, amarrados e lançados ao fogo do inferno pelo nome de Jesus. Que todos os empecilhos, caminhos trancados sejam abertos. Que todas as maldições hereditárias sejam quebradas e desfeitas pelo nome de Jesus Cristo. Que todas as enfermidades, os que estão no leito da morte, desenganados pela medicina, sejam restaurados, revividos, as suas células regeneradas, restituídas pelo nome de Jesus. Aquele que é mudo, surdo, o mudo veio falar, o surdo veio ouvir. O paralítico veio andar, o cego veio enxergar. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sejais curados, libertos, vivificados, restaurados, renovados, restituídos. Que a fé opere dentro dos vossos corações, te conduzindo ao caminho da luz e não das trevas. Que tenha alegria e não tristeza. Que tenhas vida e não morte. Que sejais salvos e libertos e não desça a precipício de morte. Que a proteção do Senhor vos guarde. Que o Deus eterno pleiteie a tua cidade, o teu lar, a tua casa, o teu país. Aonde estiver alcançando esta palavra do reino dos céus aos teus corações, que haja libertação nas tuas famílias, nos teus familiares. Que todos os julgos venham ser jogados fora, lançadas às profundezas do inferno. Que a sua vida seja liberta agora. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Você pode glorificar a Jesus Cristo agora, neste momento. Você pode agradecer a Ele agora, neste momento. Jesus ama cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Eu tenho 2 canais no TikTok, que é para pregação da palavra do Senhor, o nosso Deus. Os 2 são ganhadores de almas. Um tem a foto do Monte Sinai e o outro tem a minha foto. Mas eu quero te dizer que não importa, porque tudo isso é para a glória dele. É para alcançar almas para ele. Eu não preciso de ser seguido por ninguém. Mas vocês que precisam de uma palavra de esperança e querem fazer parte
de evangelizar, levar a palavra aos que estão caídos e decaídos. Se inscreva nesse canal, compartilhe a mensagem do reino dos céus, para que alcance vidas, porque você compartilhando aqueles que necessitam, que estão decaídos no mundo do vício, das drogas, aqueles que estão fracos, eles conhecerão a verdade que é Jesus Cristo, o caminho à vida. E quando você pratica as boas novas da salvação, quando você leva a palavra de Deus ao coração daqueles que necessitam, e que há redenção e transformação, porque não precisa de eu estar lá para ver, eu estar aí para te ver. Jesus já está te vendo, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está te curando, te libertando. Eu não vim para ser reconhecido, eu vim para que você reconheçais a Ele, endireitando os vossos caminhos diante da vereda dEle, para a glória dEle, para a honra dEle, para o nome dEle. Aleluias. É somente nele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos vocês sabem orar ao Pai Nosso. Ore o Pai Nosso comigo agora, neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui nesta terra como nos céus. Nos dai hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, porque do Senhor é o reino, é o poder, do Senhor é o domínio, do Senhor é a glória. Somente do Senhor são todas as coisas. Somente do Senhor e para o Senhor tudo foi criado, tudo foi formado, tudo foi feito. E por isso que nós clamamos a um Deus de verdade, a um Deus de milagre, a um Deus de maravilha. Por isso nós adoramos a este Deus que se faz manifesto nos céus, e cuja glória dele resplandece sobre este lugar. Porque quando você aceita ele e se escreve no livro da vida, há festas nos céus. Os anjos do Senhor proclamam a salvação da humanidade. Os anjos do Senhor proclamam a salvação da humanidade sobre toda a terra. Os ceifeiros do reino dos céus já estão sobre a terra, para que se abram os portais e para que venha o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É o Salvador, o Criador dos céus e da terra. Não é o pastor que salva, não é o Papa que salva, não é o padre que salva, não sou eu que salvo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta verdade, primeiro você caminha, aceitando a Ele, reconhecendo a Ele, a Trindade como o único Deus, Jesus Cristo, na forma humana, a luz do mundo. Você aceitou a Ele, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Agora você vai praticar, que a presença do Espírito vai habitar, porque ela já está dentro do teu coração. Mas quando você se afasta de Deus, essa luz fica ofuscada dentro de você. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele não vai pedir permissão, ele vai meter o pé na porta e vai levar toda a legião do inferno para destruir a tua vida. Mas Deus, Ele pede permissão. Porque você tem o livre-arbítrio de aceitar a Ele. Você tem o livre-arbítrio de se render a Ele. Você tem o livre-arbítrio de ser escrito no livro da vida.
Você tem o livre-arbítrio de aceitar a palavra da verdade ou de negar. Mas aquele que recusar a mensagem do reino dos céus está destituído da glória de Deus. Porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bons frutos será colhida, levada aos céus. A que produz mau fruto será desarraigada, lançada ao inferno. Faltam 4 minutos e 53 segundos para acabar esta transmissão. Você que adentrou agora a esse momento e que você não ouviu ao apelo, eu vou proclamar mais uma vez. Eu não estou aqui pregando religião ou placa de igreja. Estou aqui pregando o reino dos céus e a justiça do Senhor, para que se converter-vos dos teus maus caminhos e aceitar a Jesus como teu Salvador. Porque aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. E se você adentrou este canal agora, no final desta mensagem, não pegou toda a mensagem, eu quero te dizer que Jesus, ele te ama. E ele te chama neste momento. E se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Eu não sou o pastor, Jesus Cristo é o meu pastor. Eu sou o anunciador do reino dos céus e da justiça do Senhor, que está sobre a terra e cobre este lugar com um manto de glória. Ele pode transformar a tua vida. E se você quer aceitar a Ele neste momento, faltam 3 minutos, vamos lá. Coloque a mão no teu coração e fala assim comigo da sua própria boca, do teu próprio pensamento. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, reconhecendo ao Senhor nos meus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Orai 3 vezes ao dia. Você que está à beira do caminho e quer restabelecer o elo com Deus, fala comigo: Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Reescreve meu nome no livro da vida. Espírito Santo, cobre estas pessoas com o manto da tua glória. Cobre essas pessoas do alto da cabeça, revestindo, tirando toda a potestade e malignidade dos lares, das famílias, dos corações, para que haja transformação de caráter, de mente, de alma e de coração. Resplandeça a luz de dentro dos vossos seres, de dentro para fora. Agora você que adentrou e aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, da tua vida, agora neste exato momento, você vai praticar esta palavra, vai pregar ao teu inimigo, vai pregar ao teu amigo que Jesus te salvou, que Jesus te curou, que Jesus te libertou. Essa é a verdadeira religião. Vai pregar aos órfãos, vai pregar às viúvas, vai pregar aos seus perseguidores. Vai estudar e ler o manual da vida, pedir a presença do Espírito que te revele o oculto escondido dentro das Escrituras. Vai ser um anunciador do reino dos céus e da justiça do Senhor. Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sou digno desse título de homens. Eu sou apenas uma das muitas vozes que clama ao deserto a esta humanidade, que se encontra em trevas e já não vê a luz. Nós proclamamos a salvação ao nome do Redentor Jesus Cristo, o Deus triuno, a Trindade que se torna em homem e que habitou nesta terra e que está voltando. E assim como o raio sai do Oriente e cruzará ao Ocidente, assim também será a vinda de Jesus. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, para que não fiques para trás, para que ninguém roube a tua coroa da vida. Essa coroa da vida é a tua fé, que te vivifica e que vai te levar aos céus. Porque você se revestirá de um corpo incorruptível. Dessa geração não passará. Pode passar os céus, pode passar a terra, o presidente, o governador, o rei, pode passar tudo nesta terra, mas a palavra dele é viva eternamente, não passará e se cumprirá nesta geração que está em trevas e já não vê a luz, que caminham como cegos ao meio-dia, tropeçando nas próprias concupiscências e vaidades, malignidades. Que liberta, quem cura, quem salva é Jesus Cristo, o Deus triuno que se torna único. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem ao teu amigo, ao teu inimigo, aos teus perseguidores. Ganhe uma vida, ganhe uma alma, salve uma vida,
para que tenha festa no reino dos céus, porque a palavra de Deus é o que salva, a palavra de Jesus é o que cura, a palavra de Jesus é o que liberta. E assim como você está conhecendo esta mensagem, aceitando a Ele nos teus caminhos, para que Ele endireite as tuas veredas, que a graça, a paz, a benignidade do amor de Deus esteja convosco.